SFX Energy Cast, um oferecimento. Atende Portaria, segurança, controle de acesso, portaria remota e tecnologia. Eu sou Aguinaldo Oliveira. E eu sou o engenheiro Gustavo Moraes. Nós estamos aqui para mais um SFX Energy Cast, falando hoje com o nosso amigo Vinícius, ele que é engenheiro e que traz uma série de novidades para a gente aqui, né, Vinícius? Seja bem-vindo. Perfeito, Aguinaldo. Perfeito, Gustavo. Obrigado aí pelo convite. E hoje a gente vai fazer um bate-papo referente aí, incluir as questões de eficiência energética, energia solar e também falar um pouco mais dos sistemas de ar-condicionado, que é o nosso dia a dia aí. Hoje, sem ar-condicionado, ninguém vive, né? Perfeito, acho que muito legal. O Vinícius é um grande parceiro, o Vinícius da Infosol, grande parceiro da SFX Solar. Fazemos muitos atendimentos a clientes juntos, ou seja, potencializamos resultados através das duas tecnologias. Obrigado por aceitar o convite. Perfeito, eu que agradeço. E quando a gente fala de eficiência energética, para quem é leigo no assunto, nós estamos falando de utilizar bem a energia, correto? Correto. Por exemplo, eu eventualmente por uma falha de equipamentos ou até por uma falha sistêmica, eu utilizo mais energia do que eu deveria utilizar para uma determinada função, para uma determinada ação dentro de uma indústria, é isso? Perfeito, Aguinaldo. Quando a gente fala a questão de eficiência energética, a gente entra com máquinas de melhor troca de calor, né? Então, o que a gente quer dizer com isso? Então, o que a máquina precisa consumir de quilowatts, né, na parte elétrica, de potência em si, o que a gente paga na conta de energia, porque ela entrega de troca de calor. Então, quando a gente trabalha num projeto ou com alguns clientes, a gente entende a necessidade dele para ver o que pode ser entregue de melhor solução. Então, a gente tem um leque de equipamentos aí, desde um split residencial, sistemas de água gelada, que seriam sistemas tipo chiller, ou até sistemas tipo VRF, né? Ou sistemas centrais que chamam parte de splitão. Então, dependendo do tipo de aplicação do cliente, a gente consegue entregar máquinas com maior eficiência energética. Você está falando de ar-condicionado. Ar-condicionado, isso mesmo. Okay. E dentro disso, a gente tem algumas características para fazer como eu posso dizer, a mensuração dessa eficiência energética, né? Então, hoje a gente tem como o selo Procel, que é o mais comumente visto em máquinas de pequeno porte. Isso, a gente vê lá aquela etiquetinha amarela tal na máquina, tanto no ar-condicionado split residencial, ou como máquina de lavar, micro-ondas, geladeira, a gente tem esses tipos de medições, né? Voltado para uma máquina industrial ou comercial, a gente pode entrar num EER, que seria uma unidade de medida também, o SER, que seriam máquinas que ela mede a parte de sazonalidade do equipamento. Porque o ar-condicionado, no frio ele trabalha de um jeito e no calor ele trabalha de outro. Né? E trabalhando com máquinas inverter, que a gente fala hoje que são mais eficientes, elas nunca trabalham em 100% da operação dela. Então ela pode sempre trabalhar em 25%, 50%, 75% e alguns TAPs de potência ali de carga térmica que ela pode empregar. Posteriormente nós temos o COP, que seria a parte também de coeficiência de performance do equipamento. Um outro que chama IPLV, que seria o desempenho de cargas parciais também. Isso trabalhando com máquinas tipo chiller e máquinas tipo VRF. E o ICOP, que seria uma questão de estudar toda a infraestrutura que foi feita. Não apenas o ar-condicionado em si, mas a gente consegue ver tudo isso, principalmente em galpões, né, Gustavo, que a gente está trabalhando em conjunto. Então, o ICOP, ele vai ver todo aquele empreendimento. Se a instalação está bem feita. Se a instalação está bem feita, correto. Eu lembro uma vez que eu estava no Porto de Santos e conversando com algumas pessoas eu descobri que o fato de você colocar um container no sol ou na sombra, você aumenta ou diminui o consumo da energia que tem naquele ar-condicionado ali. Né? Perfeito. Então, quer dizer, isso deve acontecer também no galpão, na casa da gente. Com certeza. Né? E acompanhando até dentro de indústrias, eu lembro até de uma outra ocasião que eu estava fazendo uma consultoria dentro de uma indústria e a gente descobriu, o engenheiro descobriu que a mangueira do compressor estava cheia de furos. Então, quer dizer, o que o sujeito ia fazendo? Aumentando a
a potência, com isso está gastando energia. Gastando energia. Enquanto que se ele trocasse a mangueira, já resolvia o problema. A gente fala muito que vamos ser, no dia a dia nosso, um consumo de carro. Então, é 1 litro para 10 quilômetros. Isso mesmo. Mesmo compressor. É 1 kW para quantos BTUs? Sim. Então, a ideia é que eu consuma 1 kW para tender no infinito, né? Vamos dizer assim, se fosse mais eficiente. A mesma coisa que fosse uma questão de um carro. Então, você pegar um Opala de 70, você tem 1 litro para 1 quilômetro. Olha lá, hein? Olha lá. A gente fala hoje de um carro do motor até mais compacto, você pega 1 litro para 20 quilômetros, não sei, né? Então, é isso que acaba fazendo uma máquina mais eficiente. E aí, falando de galpão, né, de compressor, tempos atrás a gente fez em parceria uma instalação aqui em Cajamar, onde o galpão foi classificado com selo LEED. Que o selo LEED, você tem lá a questão de ser um galpão ouro, bronze ou prata, se eu não me engano. E com isso ele consegue ter melhor valor para uma imobiliária. Então, você vender um galpão ou comerciar um galpão que você possui selo LEED, você tem um valor agregado muito maior, né? Então, você teoricamente gasta ali uma primeira implantação e posteriormente você acaba agregando isso com o passar do tempo. Então, é isso que a gente fala na questão de eficiência energética, né? O equipamento vira investimento, né? O equipamento vira investimento. E acho que é legal a gente trazer isso para o segundo bloco, essas possibilidades, né, que a gente tem hoje no mercado de trazer maior eficiência, maior valorização do imóvel, né, e ainda a possibilidade de gerar selos e certificações ambientais. Vamos para o intervalo, então, e a gente volta daqui a pouco com mais do Vinícius, aí do conhecimento do Vinícius. Perfeito. Daqui a pouco. Até já. Atende Portaria é uma empresa que transforma a maneira pela qual as pessoas acessam e convivem em condomínios. Nossas centrais de operações realizam de forma integrada a gestão de acesso 24 horas por dia de moradores, visitantes e prestadores de serviços. Prova do nosso compromisso com a qualidade é sermos a única empresa do segmento a receber o selo de excelência da ABF. Atende Portaria. Seu condomínio mais inteligente, moderno e econômico, com uma convivência mais harmônica e responsável. SFX EnergyCast, falando agora a respeito de eficiência energética com o nosso amigo Vinícius aqui. Gustavo já dando uma aula aqui no nosso intervalo também, né, Vinícius? Perfeito. O homem conhece, né? Um bate-papo. Acho que a gente estava comentando da sinergia que tem os dois segmentos, né? Sim. E o quanto isso a gente consegue potencializar resultados, né, para o cliente. E a gente terminou o bloco você falando da certificação do selo LEED. Se você quiser explicar um pouco mais sobre esse selo, acho que é interessante. Perfeito. É uma certificação, um selo, só para o nosso telespectador entender, selo LEED, é isso? Isso, perfeito, Renato. O selo LEED, ele vem agregado de vários itens de um empreendimento. Dentro deles, o ar-condicionado. Mas vai desde o tipo de uso correto da água, o tipo de energia que ele está sendo utilizado, parte do descarte daquela construção, se foi feito um descarte correto. E voltando para a questão nossa em si, a gente tem um trabalho até dentro de um galpão, onde ele conseguiu o selo LEED, se eu não me engano, são classificações em 3 etapas, ouro, bronze e prata. E com isso, na questão do ar-condicionado, foi um peso primordial para ele. Então, aonde ele consegue, com a energia verde, onde ele possui energia solar no empreendimento dele, e também equipamentos de alta eficiência. Desde o compressor, que são compressores inverter, onde ele consegue ter uma economia, uma parte sazonal dele, né? Então, ele não trabalha com picos, né? A gente tem compressores antigos em si, que corta. E gasta muita energia. Na porque partida, é isso? Isso. O que gasta energia é tirar o compressor dele parado, da inércia, né? Então, essa partida, esse pico, você tem um alto consumo de energia e nesse período de tempo com baixa eficiência energética. Então, o que gasta? Então, se utilizar compressores inverter, você acaba partindo ele em rampa e chegou no teu set point, ele vai reduzir a rotação, então
você acaba tendo uma eficiência melhor nessa troca de calor. E dentro desse selo LEED também, junto com o cliente, a gente trabalha com o PMOC. O que é o PMOC? Que é o Plano de Manutenção, Operação e Controle. É uma sigla, né? É uma sigla, correto. Isso, que agora é obrigatório, né? Que na verdade virou obrigatório em 2018. Virou lei 13.589/2018, que ele virou lei por uma questão de manutenção do ar-condicionado. Então a gente fala que não é simplesmente tirar o filtro e bater um filtro, não. É ver todo o contexto mesmo de como está aquele sistema operando. Então a questão de pressão do fluido refrigerante, a questão de sujidade no trocador de calor, no condensador externo, no evaporador na parte interna, conexões de parte elétrica. Então, são coisas pequenas que, somado, vira um consumo energético gigante. Sim. Então, perda de calor por atrito. Então, até mesmo o cliente ficar sem o ar-condicionado. Então, já aconteceu nesse tempo, nós estamos no contrato, de fazer a manutenção e, esse compressor já está apresentando problema. Então, a gente já diagnosticar isso anteriormente da máquina parar. E aí conseguir fazer uma corretiva programada. Então, vamos parar a máquina num sábado à tarde, que não vai impactar a produção de nada. Então, isso a gente consegue mitigar com o PMOC, que também entra com o selo LEED nesse empreendimento. E os compressores que foram usados foram compressores, além de ser parte inverter, né, são compressores com gases refrigerantes ecológicos. Né? A gente puxar um pouco do histórico, quem trabalha já na refrigeração há algum tempo lembra do R12, que utilizava muito em geladeira, em freezer. Só que super nocivo, né, para a camada de ozônio, o efeito estufa. Correto. É esse mesmo que é o X da questão. Que os gases eles têm a questão do ODP e do GWP. O ODP seria a potencialização que ele tem de destruição de camada de ozônio e o GWP seria o potencial que ele tem de aquecimento global. Então o R12 ele acabava de destruir a camada de ozônio e tinha um alto índice de aquecimento global. Depois mudou para o R22, ele ainda acabava com a camada de ozônio e também tinha um índice de aquecimento global baixo, mas possuía. Então, na época, se não me engano, na época de 98, teve a parte do protocolo de Kyoto, foi nesse período aí. Aí entrou-se o R410, aquela garrafinha rosa, realmente o pessoal já viu por aí, e ele tem a parte de destruição de camada de ozônio zerada, então ele não destrui a camada de ozônio, mas ele ainda potencializa a parte de aquecimento global. Né? Então, hoje lá são compressores na parte da família do 400, 404, 410, e já, voltando agora para o ano 2020 mais ou menos, entrou-se o R32, que ele tem um ODP zero também, e também tem um baixo potencial de aquecimento global. Então já são gases novos hoje no mercado, que também está interferindo na parte de eficiência energética. Então não é só o consumo, mas também o fluido refrigerante. E isso que você traz é muito importante, porque, né, você falou do protocolo de Kyoto, onde, né, se ajudou a melhorar essa tecnologia, e depois veio a atualização dele, que é o Acordo de Paris de 2015, onde melhorou novamente a tecnologia, que é a tecnologia que nós temos hoje, que foi lançada em 2020, né, que vem para beneficiar e diminuir os impactos, né, principalmente do aquecimento global. E o selo, né, que a gente estava falando, também ajuda. Né? Então, hoje, empreendimentos, a gente tem um empreendimento, aqui em Jundiaí, inclusive, que quando ele foi construído, ele já foi concebido visando essas certificações, tanto na parte de ar-condicionado como energia solar, para atrair empresas para ocupar o empreendimento por causa das certificações. Então, empresas que também estão preocupadas com isso procuram locais para se instalar, onde o local já tem todo o preparo para isso. Então, ele consegue um valor agregado maior na locação desses imóveis. Então, são aqueles imóveis modulares, né? Isso. Então, né, além de uma eficiência energética, né, de um meio ambiente melhor, ainda assim você tem, né, o resultado financeiro disso, porque você consegue aí rentabilizar mais o metro quadrado. É muito bacana esse
essa capacidade que a engenharia tem de trabalhar cada vez mais economizando energia, consequentemente, está economizando dinheiro, mas está economizando vida. Sim, sim. Economizando planeta. Planeta. Isso. E dentro do Cellulead você tem a parte do ESG, né? Que é um item hoje, onde você vai fazer uma obra dentro de algum galpão, ele já te pergunta, você possui que daí o ESG não seria um selo, mas seria um modo de trabalho, né? Isso. Um compromisso. Um compromisso, isso mesmo. Que nem a gente falou, parte de fluidos refrigerantes. Você tem uma recolhedora, você recolhe esse fluido refrigerante, você descarta, né, que existem empresas que fazem a reciclagem desse fluido refrigerante, ou você abre a máquina e deixa ir para o pulmão aí do mundo. Então, a questão do óleo, né? Então, o ar-condicionado ele envolve tanto a questão de consumo de energia, parte de óleo, você tem um óleo lubrificante do compressor, o fluido refrigerante dentro dele. Então, e mais a energia elétrica. E mais energia elétrica. Mais energia elétrica. Então vamos lá, vamos para o nosso intervalo e a gente volta daqui a pouco com mais informações aqui do nosso amigo Vinícius. Perfeito. Chegou a conta de luz e você tomou mais um susto com aquele valor acima do esperado? Que tal optar por uma solução alternativa, sustentável e econômica? A energia solar pode economizar a sua conta de luz em até 95%. Isso sem falar no baixo custo de manutenção e na vida útil de mais de 25 anos. A SFX Solar oferece a melhor qualidade em serviços de instalação de placas solares em casas e até mesmo em empresas. Chega de sustos com a conta de luz. Venha economizar com a SFX. SFX EnergyCast. E aqui a gente volta a falar agora a respeito dessa eficiência energética. E um dos pontos que me chamava bastante atenção aqui ouvindo o papo de vocês é essa relação que existe entre a SFX e a Infosol, no sentido de que vocês utilizam tecnologias que se ajudam, né? Por exemplo, a instalação da placa de energia solar no meu galpão faz com que eu possa ter energia para o ar-condicionado. Mas se eu tiver uma boa qualidade também de equipamento de ar-condicionado, eu utilizo menos energia gerada, ou seja, também fica mais barato esse equipamento. É isso, Gustavo? Isso mesmo, são tecnologias que se complementam, né? Que acabam ficando mais eficientes em conjunto do que isoladamente. Se eu for instalar um sistema de energia solar num galpão e ele tem um sistema antigo de ar-condicionado ou de controle de temperatura, ele vai ter um consumo maior da energia. Então, na teoria, teria que instalar um sistema maior de energia solar para suprir esse consumo maior. E o investimento também seria maior. Sim. E num investimento, numa troca de tecnologia para um sistema de ar-condicionado mais atual, onde o consumo vai ser menor, o investimento em energia solar também seria menor, porque eu precisaria de um sistema, né, mais enxuto para atender esse consumo energético, correto? Correto, Gustavo, isso mesmo. Então, não é porque você vai ter energia solar que você vai gastar à toa também, né? Então, vamos dizer que o cliente já existe na casa dele, um sistema solar, está querendo implementar, em conjunto com um sistema mais tecnológico de ar-condicionado, ele consegue ter um abatimento do que o ar-condicionado vai usar muito menor. Vamos imaginar que eu tenho lá meu galpão, correto? E eu tenho um número X de módulos de placas de energia solar, correto? Perfeito. Aí eu quero instalar o carregador de carro elétrico. Eu falo, puxa, eu preciso de mais módulos. Eu poderia, então, ao invés de investir em mais equipamento solar, eu posso investir numa melhoria daqueles equipamentos que eu já tenho, como, por exemplo, de refrigeração, é isso? Perfeito, perfeito. E daria financeiramente algo semelhante. 0 a 0. Só que eu ganho ali com eficiência no sentido de ter consumo mesmo. Um equipamento que consome menos. Então, vamos dizer que meu equipamento antes consumia 1.000, uma máquina de 12.000 BTUs. Agora eu tenho uma máquina mais moderna, eu consumo 500, e aqueles 500 eu consigo colocar para
um carregador de veículo elétrico, algo nesse sentido. Mas você que está em casa, fica tranquilo que isso é coisa de engenheiro, é os dois conversando. Eu também, eu confio. Mas é isso, né? Você diminui o gasto financeiro no final do mês. Até teve um dos projetos que a gente teve trabalhando, o cliente estava numa questão de colocar split. Quando a gente fala split, seria máquinas residenciais. 1 para 1. Um evaporador, máquina interna, e um condensador, máquina externa. Sim. O valor aplicado do split, relativamente na primeira aquisição, estava mais barato. Coisa de 30% mais barato do que o sistema VRF. Tá. Sentamos com o cliente, falou, aqui está um payback do que você vai instalar. Hoje você vai ter um equipamento mais barato, 30% aqui, só que todo mês você vai pagar X aqui de conta de luz. E aqui no CVRF você vai ter 30% mais caro, só que você vai ter uma economia todo mês mais barato de conta de luz. E isso tem um payback de 13 meses e meio. Eram 14 máquinas naquela residência. Então, coisa de 1 ano e pouquinho, ele já teria aquele valor investido. Enquanto que na ideia original levaria quanto tempo? Do que se fossem os splits? Ele iria pagar todo mês um valor adicional. Ou seja, ad eterno. Ad eterno. Entendi. Ad eterno. Quer dizer, você ganhou muito com isso, né? O que ele economizou de energia ali com a segunda opção do VRF, em um pouquinho mais de 1 ano já compensou o que ele pagou a mais, comparando aqueles 30% a mais, né, entre aspas, vamos dizer assim, do que ele gastou da implantação do VRF, ele economizou de energia no primeiro ano e depois, vamos dizer que depois de um tempo que ele vai sair de graça para ele, só no consumo de energia elétrica que ele vai ter. Tá vendo como é difícil entender? Eu me perco aqui, mas o importante é que eles estão dizendo que a gente vai economizar com isso tudo, né? Sem dúvida. Nós vamos economizar, não é isso? Isso mesmo. Vamos, né, Gustavo? Isso mesmo. Então, isso mesmo. O importante é isso. E aí, só complementando, que aí você comentou também no intervalo, né? Como a engenharia, de um modo geral, evoluiu no mundo. Bastante, sim. Né? Deixando sistemas mais eficientes, menos poluentes, né? Mais rentáveis. Então, isso é legal. E essa sinergia que existe entre as várias modalidades de engenharia, né? Que elas acabam se complementando, e esse complemento realmente traz muitos benefícios para o cliente, para as pessoas e para o planeta. Porque os equipamentos, eles evoluem. Por exemplo, eu lembro quando a gente começou a fazer questão de ter ar-condicionado na casa da gente, eram aquelas caixas enormes, pesado, tinha que furar a parede, né? Isso. Aí, barulheira. Barulho enorme. E outra, ela gelava só numa determinada direção. Região, isso mesmo. Né? Isso mesmo. Você tinha que pensar, aqui eu tenho uma parede que eu posso pôr o ar-condicionado, tá, mas o problema do calor tá ali, não, mas ali não chega. Não chega lá. Então, e as coisas vão evoluindo mesmo, né? A gente falava até no programa da semana passada sobre o carro elétrico, o quanto que ele vai evoluindo, né? Aquilo que é problema hoje não será problema no futuro, e acredito que o sistema de refrigeração também, né? Sim, acompanha junto. E até um case também de uma obra nossa, ali na região de Mogi Guaçu, nós estamos com uma climatização de um galpão onde vai ser incorporado solar e ar-condicionado. Então vamos ter ali uma climatização de mais de 170 TR, trazendo isso para um ar-condicionado, uma máquina de 12 mil BTUs é 1 TR. Então a gente conseguiu acoplar um VRF, e em vez de nós termos 170 máquinas, nós vamos ter 4 sistemas VRF atendendo todo esse complexo, né? E todo o telhado ali vai ser tudo fechado com módulo solar, então o cliente está feliz da vida, né? No fim das contas vai ter mais dinheiro aí. E com conforto ali para o público, né? Exatamente. Isso mesmo. Então, bem interessante a engenharia que se evolui todo ano. Com certeza. Muito bom, Vinícius. Pelo número de coisas que você anotou aí, olha, acho que dá mais um programa, né? Podia chamar ele de volta, né? Com certeza. Sim. Porque hoje o tempo... Agora o nosso está acabando aqui, mas vamos ter que te chamar de novo. Vamos sim. Tem bastante assunto aí para conversar. Muita sinergia.
Sem dúvida. Tá bom. Parabéns pelo seu trabalho, obrigado por ter vindo aqui ao SFX. Obrigado aí pela parceria primeiro Sim. e por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço e vou marcar um próximo. Tá certo. Com certeza. E você que está em casa, continua aí nos acompanhando aqui no canal 25, porque na próxima semana, quinta-feira, estamos eu e Gustavo aqui novamente, mais uma vez trazendo informações relevantes para você sobre energia. Com um assunto muito pertinente, que é mais uma vez sobre veículos elétricos, está presente aqui o jornalista Rubens, que é do maior portal de veículos elétricos do Brasil. Olha Muitas informações e novidades. Tem pouca novidade aqui, né? Legal demais. Até a próxima semana. Até. SFX Energy Cast, um oferecimento Atende Portaria. Segurança, controle de acesso, portaria remota e tecnologia.